Olá, aqui é Bruno Torturra e essa é a primeira entrevista de uma série que eu estou começando hoje, que vai girar em torno de uma proposta, de uma campanha e de um relatório que o Clima Info e o Observatório do Clima estão lançando a partir de setembro. E esse projeto chama-se Petrobras que Precisamos. Como o próprio nome diz, esse projeto gira em torno da nossa maior empresa, da nossa petroleira, que de muitas formas teve muito relacionado com o desenvolvimento do nosso país no século XX, no século XXI, mas que agora, na nossa opinião, se encontra diante de uma encruzilhada. E esse projeto, ele pretende oferecer argumentos e estudo teórico para que a Petrobras assuma de maneira mais assertiva a responsabilidade que ela tem na nossa transição energética como país e como a grande empresa que ela é. Então, vai ser uma série de várias conversas com especialistas, com ambientalistas, economistas e pessoas que querem oferecer ajuda e uma proposta um pouco mais clara de como a Petrobras pode e deve fazer isso com muito mais velocidade e muito mais clareza. E para começar essa série, eu vou receber o Shigeo Watanabe. O Shigeo Watanabe foi um dos coordenadores do estudo. Ele também faz parte da equipe do Clima Info. Ele é físico de formação e um dos maiores especialistas no nosso país em estudo de emissão de carbono, em cálculo de emissão de carbono e como ele se relaciona com a nossa matriz energética e o nosso modelo de produção no nosso país. Então, é uma conversa introdutória, mas muito interessante, que fala um pouco sobre o estudo, sobre o que a Petrobras que precisamos representa para o campo socioambiental, fala sobre os enormes dilemas e obstáculos políticos que uma proposta como essa deve enfrentar, sobre a distância que existe entre o discurso e a prática da Petrobras e como essa campanha vai se encontrar com a COP30, que acontece daqui a pouco, em novembro, em Belém. Então, sem mais delongas, com vocês, Shigeo Watanabe. Olá, Shigeo. Tudo bem? Bom dia, tudo bom, Bruno? Muito obrigado pelo seu tempo. E, Shigeo, queria começar te perguntando o básico. O que é esse projeto Petrobras que precisamos e de onde veio a ideia, a necessidade desse projeto ser desenvolvido? Esse projeto talvez seja um primeiro esforço de organizações da sociedade civil desse campo climático que a gente está, de entrar com uma pauta propositiva, né? Então, normalmente, ou pelo menos até agora, essas organizações elas são muito boas para poder lutar contra desmatamento, lutar contra código florestal, lutar contra combustíveis fósseis. A gente está muito numa pauta de dizer não pode, tem que proteger a Amazônia, tem que tal. O Petrobras que precisamos foi uma reflexão que a gente fez um pouco pensando assim, bom, a gente precisa fazer essa transição energética, a gente precisa parar de queimar combustível fóssil. A Petrobras é um ator-chave disso aqui no Brasil. Então, se eu tivesse num país que não existisse a Petrobras, eu ia continuar batendo, dizendo não pode, não pode, não pode. Mas a Petrobras é uma empresa, talvez a empresa que tem a imagem mais arraigada na sociedade brasileira. Ela é fruto de uma luta da sociedade brasileira, ela se posicionou fortemente em vários momentos a favor do desenvolvimento do Brasil, a pauta dela continua sendo ligada ao desenvolvimento brasileiro. Então, a gente entendeu que a gente não pode nem começar a pensar em fazer uma transição séria se a Petrobras não estiver junto. Então, o que a gente está propondo a fazer tá bom, a gente vai continuar fazendo as campanhas que a gente precisa fazer, porque é a nossa função como sociedade civil, continuar cobrando de governos, da empresa, atitudes, etc. Mas a gente pode tentar entrar com uma pauta positiva. Sugerindo coisas que ela deveria estar fazendo, sugerindo caminhos,
sugerindo coisas que ela não deveria estar fazendo, mas a preocupação principal era: vamos tentar abrir o diálogo com a empresa, vamos nos capacitar, sentar com a empresa para discutir como é que a sociedade civil pode ajudar ela a fazer a transição. Então, isso é uma coisa meio inédita, pelo menos na minha vida, é totalmente inédito você fazer uma proposta do tipo: escuta, eu quero sentar com você, eu quero ajudar você a fazer essa transição. Uhum. Sem que ela abra mão das coisas que ela está fazendo e sem que a gente abra mão também de fazer campanhas negativas, porque é função da gente. Petrobras não pode entrar na Amazônia, a gente vai continuar batendo nisso, né? Agora, não é incoerente, não é inconsistente a gente também querer sentar junto com ela para ver como é que a gente traça ramos juntos. O reconhecimento de que a Petrobras não é necessariamente adversário, mas ela é parte de uma solução, né? Porque ela também é uma empresa que tem muito o controle da própria sociedade brasileira, né? Ainda, né? E eu queria te perguntar, então, a escala do estudo. A proposta foi desenvolvida como e por quanto tempo ela foi feita e qual a dimensão dela em termos propositivos e em termos de estudo mesmo? As primeiras conversas começaram no final do ano passado, né? Tanto o Clima Info quanto a executiva do Observatório do Clima estavam meio engatilhando uma coisa muito parecida, daí apareceu o jeito de fazer o financiamento, tanto de uma campanha quanto desse estudo. Quem está coordenando o estudo, ele é um estudo do Observatório do Clima, né? O Clima Info faz parte, mas é capitaneado pelo Observatório do Clima, está a Sueli lá, e eu estou ajudando a Sueli na coordenação disso. Então, uma das primeiras coisas que a gente discutiu foi: nós temos uma capacidade técnica grande dentro do Observatório do Clima, dentro da sociedade, das organizações que fazem parte dessa rede, né? Mas a gente não tem a profundidade econômica. Então, saiu a ideia da gente contratar um estudo de consultores externos ao observatório que pudesse meio que pautar o que poderia ser abordado, o que não poderia ser abordado, né? E então a gente fez convite para vários grupos, empresas de gente que foi funcionário da Petrobras a vida inteira, que agora tem consultoria, falamos com o pessoal do sindicato e falamos com o pessoal de academia. E acabamos achando uma dupla da economia do RFJ, o Cadu Yang e o Helder Queiroz, que foi um achado muito feliz. O Cadu, muita gente deve conhecer, tem uma trajetória, ele é economista de raiz, mas ele tem uma trajetória ambiental muito forte. Ele está engajado em várias pautas ambientais. Ótimo, faz parte do time da gente. Mas o Helder não. O Helder foi diretor-presidente da Agência Nacional de Petróleo. Ele fez a carreira dele, parte da carreira dele dentro da Agência Nacional do Petróleo. Ele é, como a gente brinca, um petroleiro de raiz. Mas ele é uma pessoa de uma cabeça extremamente aberta e os dois entraram num acordo e dizer o seguinte: olha, tem uma série de coisas que a gente discorda. Vamos tentar ver quais são os pontos de concordância e vamos colocar isso para frente. Interessante. Então, esse estudo acaba saindo, e esse foi o estudo que a gente contratou, e em cima desse estudo, o grupo de trabalho de clima e energia do Observatório, a gente fez 2 reuniões virtuais, 3 reuniões presenciais, para tentar montar o que seria um posicionamento do Observatório do Clima em relação a isso, baseado nesse estudo, mas não dependente dele. A gente teve desde o começo a liberdade de a gente se posicionar como a gente achar que tem que se posicionar. Mas ele vai servir de substrato em cima do qual a gente pode falar. Então foi um trabalho muito feliz nesse sentido. Eles participaram muito das conversas do Observatório, se engajaram, e o time do Observatório é muito forte, né? Basicamente o pessoal que fez o Futuro da Energia no ano passado, que está desde o começo trabalhando com o que a gente chama de cenários de 2045. Então, é um pessoal capacitado, a gente teve discussões muito importantes e a gente saiu com um posicionamento bom, eu acho. Eu acho que isso é muito importante, né? Porque ele vem com um certo realismo técnico, né? Com pessoas que entendem do interior da Petrobras, de viabilidade econômica, de algo que não seja simplesmente uma proposta que venha absolutamente de fora de uma necessidade de ambientalistas, né? Mas algo que é possível de ser implementado mesmo, né?
Uhum. Vai. Diga. Não. Não, eu ia te perguntar um pouco sobre os pontos principais que você acha que não só esse estudo, mas que a proposta mesmo tem para a sociedade entender. Assim, qual você acha que é o centro de uma proposta nova que não está no radar da própria Petrobras? Assim, qual é o centro do que o estudo está pedindo em termos mais objetivos mesmo? A Petrobras tem muita coisa no discurso, então é difícil a gente falar alguma coisa que ela não possa falar, não, mas isso eu já estou fazendo. Então, isso a gente sabe, está claro, mas o eixo principal disso é a Petrobras precisa colocar na sua alma, eu acho, a necessidade de enfrentar a mudança do clima, né? Então, existe o Acordo de Paris com a meta de 1,5 graus de limitar o aquecimento global. Nós temos políticas do Brasil dizendo que nós temos que chegar na neutralidade de emissões em 2050, ter uma NDC nova com metas concretas para poder reduzir as emissões do país. E essa é uma coisa que a Petrobras tem que internalizar. E aí se perguntar, ótimo, dado isso daí, o que eu devo fazer? Né? Então, nós estamos num sistema capitalista, a gente pode discutir se isso é bom ou não, mas nós estamos no sistema capitalista. A Petrobras é uma companhia que tem o capital aberto, parcialmente aberto. Portanto, ela tem que responder para a sociedade brasileira, ela tem que responder para o Tesouro Nacional e ela tem que responder para os acionistas dela. Então, meu sonho de consumo podia ser fecha a empresa e vamos começar tudo de novo. Mas daí eu vou ter problemas muito sérios, politicamente, economicamente, do ponto de vista do investimento. Inviável, digamos, né? A maior empresa brasileira, né? Maior empresa brasileira. Você não fecha ela assim. Não. E não é nem desejável, mas a preocupação é essa transição que precisa ser feita, ela precisa ser feita respeitando a sociedade brasileira, respeitando o Tesouro Nacional e respeitando os acionistas. Então, tem que ser uma coisa gradual, mas ela tem que estar visivelmente aparecendo. Né? Não pode ser só declarações de intenção. Tem que estar dentro do plano de negócios, a gente poder ver que ela está investindo em atividades que vão na direção desse compromisso climático. Né? Então, esse foi o principal. O que a gente entende é que a Petrobras tem um discurso muito forte, tá? Agora tem uma campanha imensa de que nós estamos na transição energética justa, tal. É ir além disso, é dizer, não, o compromisso da gente é com a mudança do clima e isso daqui está no cerne das nossas preocupações. Tá. Então, esse é o recado principal, eu acho, do trabalho. Né? Mas essa é uma demanda, né? Essa é uma demanda que ela poderia estar sendo feita simplesmente com uma campanha, falando assim, vocês precisam fazer mais. Qual é a proposta? Qual foi a descoberta? Qual é o caminho que o estudo oferece para facilitar a vida da Petrobras, meio que já que ela não está fazendo isso de maneira acelerada ou ela não introjetou esses objetivos absolutamente necessários que o nosso país já assumiu? Então, se você olha para o que a Petrobras tem de capacidade interna, né? Que vamos aproveitar o que ela tem de melhor. Né? O que ela tem de melhor não é colocar um monte de torres eólicas em cima de plataformas ou coisas do tipo. Ela já participou do Sistema Elétrico Nacional, mas não é o core business dela. O core business dela é combustível. Né? Então, se a gente quer um mundo onde não vai se queimar mais petróleo e gás, a gente vai ter que olhar para biocombustíveis, a gente vai olhar para biogás, a gente vai olhar para uma série de coisas de eletrificação onde o papel dela pode ser importante. A Petrobras, até pouco tempo atrás, era dona da BR Distribuidora, que era a maior distribuidora de petróleo do país. Então, ela tem um conhecimento de logística absolutamente fantástico. Ela conhece esse país como poucas empresas conhecem o país do ponto de vista logístico. Então, a gente vai ter que produzir biocombustível, a gente vai ter que produzir biometano, a gente vai ter que distribuir essas coisas todas. E na hora que entrar os veículos elétricos com mais força,
você vai ter que se preocupar com estações de recarga no país todo. Então, tem uma série dessas ações, a gente pode detalhar elas um pouco mais, mas o espírito é aproveitar o que ela tem de melhor, não perder essa capacidade que ela tem técnica e gerencial. Entendi. Em termos de modelo de negócio mesmo, em termos de viabilidade econômica, a Petrobras sempre ela sempre põe um horizonte de transição e de fim de petróleo que de alguma maneira ele vai se esticando, né? Recentemente, a CEO da Petrobras, a Magda, né? Ela falou que a transição vai acontecer, mas só a partir de 2035, quando um plano já pode começar a ser feito, e ao mesmo tempo tem a ambição de se tornar uma petroleira mais importante no mundo dentro da produção de combustíveis fósseis e não de energia, né? Tem a ambição de ser a quarta maior petroleira do mundo. Eu queria te perguntar um pouco uma questão dupla, assim, né? Tipo, o quão distante a Petrobras na prática e não no discurso está de uma visão que está apresentada no Petrobras que precisamos, né? Isso é uma coisa. E o quão economicamente viável o plano de vocês parece, e ele de fato para encurtar muito um prazo que a própria Petrobras afirma não ser possível. Então, ela afirma, por exemplo, que o plano de negócio que ela soltou em novembro do ano passado aumentou o investimento dela no que ela chama de energia de baixo carbono. E é fato, saiu acho que de 2 bi para 11 bi, alguma coisa do tipo. Primeiro, esses 2 bi que são a promessa anterior, o que foi realmente realizado foi menos de 1%. É mesmo? Então, esse orçamento ela simplesmente é alocado, mas ele não foi implementado, é isso? Isso. Então, a primeira coisa que eu pediria para eles é pelo menos cumprir o que vocês estão prometendo, cara. Pelo menos gasta o que estava Tem uma reservado. outra coisa dentro do plano de negócios delas que a gente vai tentar, se tiver espaço para falar com eles, que é assim, eles colocaram toda a parte de comercialização de gás natural no mesmo pacote que eles chamam de energia de baixo carbono. Para eles, gás natural é um combustível de baixo carbono. Para a gente não é. Então, aí não precisa nem questão de mudança nenhuma, é simplesmente contabilmente separar os dois pacotes. Deixa claro o que é gás natural, deixa claro o que você está colocando em etanol, biorefinaria, tem uma série de coisas bonitinhas que eles estão listando lá. Primeira coisa, separa para a gente ficar transparente o que vocês estão fazendo e a gente poder cobrar o que vocês estão fazendo. Né? A outra coisa é, claro, tem que investir muito mais nisso. Tá? O grosso do investimento ainda está sendo para pesquisa e produção de petróleo. Né? E tem, nessa linha dos discursos que vem, tem gente que fala que a gente precisa explorar petróleo porque a gente precisa de segurança energética. Né? Segurança energética é aquele fantasma, assim, se um dia os árabes fecharem todos os poços, a gente fica sem petróleo. Não é verdade, a gente produz mais petróleo do que a gente consome aqui dentro. A gente precisa do mercado externo por causa de problemas de refino e coisas do tipo. Mas a gente exporta 2/3 do que a gente produz e a gente consome 1/3, mais ou menos aqui dentro. Isso varia de ano para ano um pouco, mas é mais ou menos. É o volume de. Entre metade e 2/3 a gente exporta. Bastante. Tá. Primeira coisa, se você está preocupado com segurança energética, para de exportar. Né? Guarda esse petróleo para, se você precisar, ele está enterrado aqui dentro e não foi queimado lá em Singapura. Se essa intenção fosse real mesmo, né? Fosse. Se não fosse simplesmente uma política de maximização de lucro, né? Total. Então, toda a política dela, apesar de não estar explícita, a não ser muito de leve em algumas coisas que a Magda, a CEO, fala, é assim, eles precisam vender o máximo possível de petróleo para poder fazer caixa, para poder pagar dividendos absolutamente extraordinários para os seus acionistas. A Petrobras passou pelaquela crise depois do Lava Jato. Né? A Lava Jato foi uma coisa que detonou o valor dela na Bolsa, detonou uma série de coisas, ela teve que se enxugar, se reinventar, mas ela continua com essa visão de que a principal função dela é proporcionar dividendos para os seus acionistas.
né? Hum. A gente acha que isso daí tá bom. Tem que dar dividendo para acionista, senão ele para de investir, o que não é bom. Mas talvez não tanto. Talvez a gente pudesse direcionar uma parte desses investimentos para as coisas que vão ser rentáveis, mas talvez um pouco menos do que ficar vendendo petróleo do jeito que está vendendo. As reservas brasileiras de petróleo, pelo que a Petrobras fala, as existentes hoje, está sem abrir nenhuma margem equatorial, pelota, sem achar mais uma gota de petróleo. Se manter o nível de consumo que a gente tem hoje, um pouquinho mais do que a gente tem hoje, dá para 15, 20 anos de petróleo. Então, a gente não precisa de abrir De consumo novas brasileiro, simplesmente. de consumo brasileiro. Não é mantendo as exportações. Não mantendo as exportações. A gente Tá. teria Se a reserva Petrobras se ela se pensasse simplesmente como uma estatal estratégica para o desenvolvimento interno. E mesmo isso, tem uma premissa que eu estou falando que é questionável. Se a demanda continuar igual. Uhum. Ou se a demanda subir um pouco, né? Se a demanda continuar igual, a gente não está conseguindo fazer transição nenhuma. E esse é o X da questão. A gente precisa inverter a curva da demanda. A gente precisa começar a fazer ações que façam com que essa demanda atinja um pico e comece a cair. Uhum. Né? Se isso não acontecer, a Magda tem toda a razão, tem que continuar vendendo petróleo à vontade. Tá? Agora, o que a Petrobras pode fazer para ajudar a reduzir a demanda de diesel e gasolina e gás? Né? Então, essa para mim é a questão chave que a gente dificilmente fala. Você fala, não, vou fazer a transição energética, a imagem vem, vamos colocar uma torre eólica em cima de algum lugar, vamos colocar um monte de placa solar. E isso é solução, não é o problema. O problema é como é que eu reduzo a demanda de combustível fóssil. Uhum. Né? E eu acho que você colocou um ponto muito importante, eu queria explorar um pouco mais isso nele. Porque você colocou, né, que internamente a empresa tem essa prioridade, tem esse direcionamento de como simplesmente fosse uma empresa privada, como uma corporação cuja função é fiduciária, é entregar o máximo possível de dividendos para os seus acionistas. E eu queria te perguntar isso. Você acha, então, que no centro do Petrobras que precisamos tem algo de enfrentamento dos interesses desses dividendos? Porque, publicamente, quando o Lula fala da Petrobras, quando a Petrobras se apresenta para o público e na imagem social que a própria empresa tem ao longo de décadas e décadas, ela não é vista como uma empresa cuja principal função dela é gerar lucro para acionistas. Quando muito, é lucro para o próprio Estado brasileiro, ter capacidade de investimento. Mas internamente você avalia isso, que ela tem essa prioridade clara. E se essa transição energética que a gente precisa passar, ela é meio dependente mesmo de enfrentar a lógica de lucro a curto prazo, de ano fiscal. Assim. Se essa tipo, em parte o centro de uma briga que vai ter que ser comprada. Ela é o centro da briga toda. E o que a gente está tentando falar é, olha, a gente não quer acabar com os dividendos, a gente não quer zerar, a gente vai diminuir isso um pouco para poder garantir que a empresa sobreviva a essa transição toda. Tá? O que eu quero é garantir talvez um pouco menos de dividendo hoje, mas garantir dividendo para os próximos 50 anos. Porque se continuar nesta rota do jeito que está, e os cenários da Agência Internacional de Energia, que continuam valendo, dizem que o mundo vai começar a parar de consumir petróleo, fazer o pico da demanda de petróleo e gás em 2030, a sobrevivência da Petrobras enquanto produtora de petróleo vai depender vai ser muito mais complicada ano a ano. Então, a melhor maneira de você garantir a perenidade dos seus dividendos é abrir mão um pouquinho agora, mas vamos garantir essa perenidade pelos próximos 50 anos. Uma lógica de investimento mesmo e não simplesmente de responsabilidade ambiental. De pensar no médio prazo, longo prazo, em vez de pensar só nos próximos 2, 3 anos. Tem mais um enfrentamento grande que a gente tem, e tanto o relatório dos consultores quanto o nosso, a gente fala que não adianta a Petrobras também querer fazer tudo sozinha. Tá? Você precisa de políticas públicas para ajudar a virar a curva da demanda. Né? E o que a gente vê você tem
a história do Partido dos Trabalhadores é interessante, porque a fundação dela estava baseada basicamente em três forças sindicais grandes, que era o pessoal de indústria automobilística do Lula, os petroleiros, e aí era forte o pessoal de Campinas, o pessoal da Grande São Paulo, o pessoal do Sul, e os sindicatos bancários. Então, a origem do PT está ligada com combustível fóssil. Sim. E o pessoal, até hoje, uma parte importante do pensamento da cúpula do PT é aquele desenvolvimentismo do século passado. Então, eu preciso de dinheiro para poder fazer o desenvolvimento, o petróleo dá dinheiro, portanto, eu preciso do petróleo para poder ter dinheiro para fazer o desenvolvimento brasileiro. Isso, pelo menos na nossa visão, isso é uma falácia que já está demonstrada N vezes, que não adianta você ter um monte de petróleo, que isso não significa que você está desenvolvido. Né? Temos exemplos recentes disso, né? Não precisa nem ir muito longe. E a promessa do próprio pré-sal, né? Eu me lembro muitíssimo bem do nível de expectativa que se tinha em relação à educação brasileira. O Rio de Janeiro ia virar, assim, Mônaco, né? Pois é. Não é isso que faz. O dinheiro é importante, mas não é só o dinheiro que importa. Você precisa de uma governança séria, você precisa de uma estrutura política responsável. A gente caminha, mas lento, né? Uhum. Então, eu acho que a gente tem esses dois enfrentamentos, né? Do ponto de vista político, dentro do país, com as forças que existem hoje no país, para tentar falar assim, escuta, o preço que a gente vai pagar se a gente não fizer nada é muito mais alto do que o preço que a gente paga agora. Uhum. Tem essa conversa com os acionistas, evidentemente, mas tem esse núcleo sério do setor de petróleo, que eu acho que ele é mais permeável aos argumentos que a gente tem do que a gente imagina. Né? Eu você fala participei de um aí o debate. sindicato, a FUP, essa turma. Não, eu participei de um debate interessante, 2, 3 meses atrás, com 2 ex-presidentes da Petrobras, 2 ex-diretores da Agência Nacional de Petróleo e mais um monte desses advogados que povoam os conselhos de administração das petroleiras. Uhum. E, claro, eu fui apresentado como ambientalista, eu falei que a gente vai continuar batendo, mas eu falei, olha, mas a minha preocupação aqui é, vamos fazer uma conversa de adulto, o que a gente precisa é parar de consumir. Tá? Enquanto estiver consumindo, é claro que vocês têm que produzir. Seria inocência da minha parte dizer que vocês vão fechar os postos de petróleo e a demanda continua subindo. Não acontece isso numa sociedade capitalista. Uhum. Mas agora, o que vocês podem, o que a gente pode sentar junto e combinar de fazer para virar essa curva de demanda? E aí fica um silêncio constrangedor, porque não é isso que os caras estão acostumados a pensar. Eles são, como qualquer boa empresa, eles querem aumentar a demanda do produto deles. Então, eu acho que é esse o confronto mais ideológico que a gente tem que ter, é dizer, escuta, Philip Morris, você tem que ajudar a falar que precisa parar de fumar. Uhum. E, claro que isso é difícil. Me parece, se você coloca nos termos da Philip Morris, parece uma missão impossível, é quase. Eu queria te perguntar, você disse isso, né, que o pessoal mais ligado no petróleo, ex-presidentes, eles ficam em silêncio. Você acha que é um silêncio porque eles não concordam, eles não conseguem, mas é uma falta de imaginação mesmo, ou eles não acham isso viável? Porque eu acho que tem um sentimento, mesmo em pessoas que reconhecem a mudança climática, reconhecem essa própria necessidade, e acho que o exemplo mais bem acabado disso é o próprio presidente Lula, que ele sempre reconhece isso perfeitamente, ele faz a primeira parte da fala dele é praticamente impecável em relação ao nosso imperativo de superar os combustíveis fósseis, e aí tem um grande mas, né? Mas não podemos prescindir do nosso desenvolvimento, da nossa Petrobras, do nosso dinheiro. E eu queria te perguntar, porque apesar de eu achar uma proposta absolutamente necessária e muito propositiva e um sinal de mão estendida do movimento ambiental, eu queria entender com você qual você acha então que é o principal obstáculo político mesmo, o ideológico, aonde você acha que está o nosso principal entrave para que essa ideia tão simples,
tanto do ponto de vista climático, mas do ponto de vista econômico mesmo, dela ter tanta dificuldade de ser introjetada em uma empresa que ainda tem, por uma porcentagem pequena, mas ela ainda tem o controle político do nosso poder executivo, né? Eu acho que essa pergunta, na verdade, ela se estende para o mundo inteiro. Se você é um analista de mercado, o que não está introjetado é que o custo da mudança climática desenfreada é muito maior do que se você começar a fazer a transição. E isso é uma coisa complicadésima de você conseguir ficar automático nas pessoas. Para mim, pelo menos é muito claro. Se a gente não fizer nada, a temperatura sobe para 3, 4 graus. O preço que a humanidade paga por isso é muito, muito maior do que o preço que a gente pagaria se a gente fizer a transição. Né? Não é nem um preço, já é algo transcendente disso. Mas a questão, só me desculpa te interromper, que você falou, né, que é uma questão mundial, e isso me sufoca um pouco, porque as petroleiras, elas são colossos, né, como empresas, elas são os mastodontes, mas sozinhas, elas são pequenas em relação ao mercado de combustíveis fósseis em si. E acho que esse é um argumento que o Lula tem na sua essência, o Haddad tem, e muita gente de esquerda que faz a defesa da exploração de petróleo na foz do próprio Amazonas, que fala assim, mas está todo mundo fazendo, eu não posso parar sozinho, porque eu vou me ferrar sozinho, né? Então tem esse grande impasse que ninguém tem solução, né? Tanto que a preocupação do trabalho assim, não é para fechar todos os postos amanhã, é para continuar explorando o que vocês estão explorando. Você deve fazer mais investimentos nas refinarias que você tem para poder se livrar mais ainda da dependência da importação de gasolina e petróleo, que a gente precisa importar um pouco. Mas você não precisa investir em refinarias novas, você não deveria investir em campos novos, porque não precisa. Né? E pega esse dinheiro, em vez de abrir Foz do Amazonas ou coisa do tipo, vão ver como é que você pode ajudar a melhorar o mercado de biocombustíveis. Tem várias coisas técnicas que estão aparecendo importantes. Tem um espaço que o Brasil pode ocupar, que a gente é privilegiado nesse sentido de a gente produz álcool há 500 e poucos anos, então a gente sabe um pouquinho como produzir álcool e derivados de álcool, né? Então, é aproveitar isso daí, capitalizar isso ao máximo para aproveitar o que está aparecendo no mundo e aqui para fazer essa transição. Né? Talvez poucos países do mundo tenham a possibilidade de passar por essa fase de biocombustíveis sem competir por terra, sem competir por alimentos, sem competir com coisas desse tipo. Tem espaço para isso acontecer. Espaço significa, precisa de capacidade técnica, precisa de capacidade de investimento, precisa de maturação desse investimento, e isso a Petrobras sabe fazer. É o que ela faz com qualquer campo de petróleo. Né? Ela é capaz de esperar 10 anos para um campo de petróleo começar a produzir. Tá? É essa visão, é esse tipo de raciocínio que a gente precisa fazer ela deslocar agora para outras atividades que possam diminuir a demanda de petróleo e gás. E você sente que a Petrobras, na sua cúpula, ela é aberta a escutar um projeto como esse? Vocês já estabeleceram pontes? Que tipo de recepção vocês estão esperando? Não, a gente não abriu. No lançamento, claro, a gente convidou toda a cúpula da Petrobras e uma série de outros quadros de um nível um pouco abaixo da diretoria executiva, né? E a impressão que a gente não tem nenhuma informação concreta, mas a impressão que a gente tem é que veio uma ordem superior dizendo ninguém vai. Né? Então, houve alguns quadros que receberam o convite e falaram assim, não, a gente vai sim, e depois falaram, olha, não vai dar para a gente ir. Então, a Petrobras está dando um sinal muito claro de que não quer conversar. Que não quer nem ouvir. Por outro lado, você vai ter gente do Ministério de Minas e Energia, vai ter gente da Agência Nacional de Petróleo, vai ter gente da empresa de planejamento energético do país, vai ter bastante gente lá, inclusive gente da parte do petróleo e gás deles.
Então a gente tem a esperança de que os recados passem para a empresa dizendo, escuta, espera aí, tem que sentar e conversar, não pode fazer de conta que isso não existe, né? Agora, ela dá, tanto a CEO quanto algumas da diretoria e a própria campanha que eles estão fazendo, campanhas que eles estão fazendo agora, são muito fáceis de atacar. Ontem saiu uma notícia, sexta-feira saiu uma notícia que eles vão dar 20 milhões de reais para o Rio Grande do Sul fazer planos de adaptação. Legal, bonitinho. Eles dão 50 milhões de reais todo ano para o futebol feminino. Então a adaptação parece que é um pouquinho... E a campanha que eles estão fazendo agora de outdoors, de campanha na televisão, horário nobre de Jornal Nacional, é gigantesca. Muito maior do que 20 milhões, com toda certeza. Então a desconfiança é que, mesmo que não esse fato, não esse lançamento todo, mas todo esse questionamento que a sociedade civil está fazendo está incomodando. E acho que aí tem um ponto muito importante que eu queria explorar contigo, também, né? O fato, você assinalou bem, né? O fato de eles estarem investindo de maneira massiva no discurso da transição, na ideia de que é necessário superar os combustíveis fósseis, ele não tem respaldo na política imediata da própria empresa, da política interna, mas é uma sinalização muito forte de que eles reconhecem que eles precisam meio que pelo menos falar isso, porque tem uma expectativa pública gigantesca. Tem a expectativa da COP, tem a sociedade que está percebendo isso, né? Então tem uma necessidade mercadológica. E aí uma informação de bastidor, né? Meio que a gente pediu para a Petrobras, por lei de acesso à informação, tá? Uma questão de lei mesmo, o volume que eles investiram na campanha de transição energética. E a Petrobras demorou e depois ela declarou oficialmente que ela não vai divulgar o valor publicitário, porque faz parte de gastos estratégicos que não estariam sujeitos à transparência da lei de acesso à informação. Então, se isso é verdade, eu acho que é uma desculpa, mas se isso é verdade, olha que interessante. O gasto em publicidade, ele é sigiloso porque ele faz parte de um pensamento estratégico crucial da empresa que não merece a publicidade, que não merece conhecimento público. Então, acho que faz parte, de verdade, de um pensamento muito sério da própria empresa, de manter um discurso externo, mas não ser capaz de mandar enviados para escutar uma proposta ousada de transição, né? E daí, obviamente, um dos pontos que a gente está colocando na proposta, que os pesquisadores também colocaram, é que aí a Petrobras não é uma empresa privada, ela é uma empresa com controle estatal, né? A maior parte do capital votante dela é da União. Portanto, ela tem que responder à sociedade. Ela precisa ser transparente para a sociedade. Ela não pode se esconder desse jeito. Se ela fosse uma empresa 100% privada, beleza. Daí eu vou lá em Nova York, na Bolsa de Nova York, vou pedir todos os relatórios, vou comprar 1% das ações e vou pedir todo o relatório de investimento deles. Mas não, ela é uma empresa pública nesse sentido, ela não pode se esconder desse jeito, não pode esconder um monte de outras coisas que ela esconde, né? Então, importante isso. Faz parte da transição, transparência. Transparência também. Então, eu ia te perguntar também um pouco em relação a essa questão pública, que eu acho central, né? O Petrobras que precisamos, aí não é só um estudo e não é só uma proposta, ele também é uma campanha pública, ele também é uma abordagem da própria sociedade, né? Eu queria falar um pouco disso, assim, o quanto que você acha que essa delicadeza, né? Que a Petrobras tem um amor público muito grande, é uma empresa muito difícil de você atacar publicamente, porque ela mexe com a identidade nacional, com o amor que as pessoas sentem, com o papel que ela sempre teve no nosso desenvolvimento, né? Então, eu queria falar um pouco disso, assim, da própria importância da sociedade entender que a Petrobras pode ser e ela precisa ser uma empresa muito diferente. Você acha que isso é totalmente crucial para que a gente consiga dar o passo político, que essa demanda se torne impossível de ser ignorada só com uma campanha
de marketing, digamos assim? Não, eu acho que, de novo, é fundamental. A gente conversou bastante com o pessoal de sindicatos também, e vai continuar conversando. Eu ia te perguntar disso também. E a primeira coisa que eles falam, a primeira coisa é que tem que reestatizar a empresa. Tá? É a demanda zero. Se não fizer isso, nada. Claro, a gente não está nessa briga, mas a gente entende a importância de você ter o controle do que a empresa está fazendo. Ia ser mais fácil, digamos assim, bem mais fácil, né? Talvez. Talvez. Depende muito do governo também, né? Então, mas eu acho que essa é uma questão que tem que estar aberta para discussão. O que a sociedade brasileira quer da Petrobras enquanto empresa dela, né? E toda mudança que a gente está propondo e que a gente entende e defende, ela é gradual. Tá? Ninguém jamais vai pedir alguma coisa maluca do tipo assim, puta, reestatiza tudo amanhã. O impacto que isso teria na empresa, no país, num monte de coisa, seria muito grande. Você faz isso devagar. Né? Vai recomprando as ações devagarzinho, se esse é o problema. Tem uma série de coisas. Mas o recado principal é que isso é uma transição. Transição tem começo, meio e fim. Né? Ela não é uma explosão. Agora, precisa ter começo, precisa ter meio, precisa ter fim. Eu preciso saber quando é que é o começo, quando é que é o fim. Né? Eu acho que essa é a coisa que talvez provoque mais rejeição. Fala assim, precisa mudar tudo hoje, porque senão acabou o mundo. Tá bom, precisa mudar, mas não dá para ser tudo hoje. Então vamos discutir para ver o que dá para fazer e vamos montar realmente um cronograma de transição energética. Que é uma coisa que nesse país também, o governo também não entendeu, que transição tem começo, meio e fim. E você precisa ter um cronograma de começo, meio e fim com marcos que possam ser cobrados. E vocês ofereceram esse cronograma no estudo? A gente falou algumas coisas. A gente não entrou no plano de negócios propriamente dito. A gente não está dizendo invistam 4 bilhões em biocombustível, invistam. A gente não tem o conhecimento econômico de funcionamento da empresa para propor um plano de negócio desse tipo. Claro. Mas não de negócio, mas os marcos principais de uma transição que vocês acham grossamente viável. Assim. A gente tá falando de inverter a curva de demanda, a gente está falando de toda a parte de sair do core de combustível fóssil para um core de fontes renováveis e logística. Em quanto tempo, mais ou menos, isso? Já que é tão importante a gente ter um horizonte, aí está alinhado com todo o espírito do Observatório do Clima. O objetivo, o deadline do Observatório do Clima é 2045. 2045, o que seria 2045? Acabou a transição. Você já fez tudo o que você tinha. Você tinha que fazer tudo. O que significa isso na prática? A gente está explorando muito pouco petróleo, zero petróleo, a gente é combustível, a gente é carbono neutro como país. O que significa isso em termos? Significa que a gente é carbono neutro como país, significa que você vai ter uma exploração de petróleo residual para alguns produtos industriais, mas você vai ter que inverter a curva de gasolina, diesel, gás natural como combustível, você vai ter que desinvestir em plástico, você vai ter que desinvestir em fertilizante a partir de petróleo. Você pode... o grosso vai ser biocombustível, mas você deve investigar as coisas de hidrogênio. Né? A gente acha que hidrogênio vai ter um papel, mas a gente não sabe bem que tamanho é esse papel, mas ele vai ser importante em algumas coisas. Hidrogênio vai ser provavelmente muito importante para descarbonizar a produção de aço. E algumas coisas desse tipo. E vocês veem a Petrobras envolvida de alguma forma no setor elétrico? Na produção de eletricidade como um dos modos de energia que ela oferece ao país? Não. A gente tentou não entrar nessa discussão porque o setor elétrico precisa passar por uma reforma completamente diferente, né? E profunda do modelo de negócio
que existe hoje, que existe desde da ditadura militar. O modelo de funcionamento do setor elétrico precisa dar uma mudada brutal, porque senão a gente não vai conseguir fazer a transição. Isso é uma outra conversa e depois a gente aprofunda ela numa outra entrevista. Mas me desculpa numa que eu fiz uma E daí, tangente aqui, eu não queria te interromper. não, e é por isso que a gente não quer entrar na discussão se a Petrobras deve investir em eólica ou solar ou coisa do tipo. Tá. Porque a gente sabe que a encrenca está do outro lado. O foco é combustível mesmo. O foco é combustível. Entendi. Né? Então, de volta a essa timeline, 2045 é um país carbono neutro e uma é Petrobras que explora pouco petróleo para atividades que ainda não têm substituição. E ela, nesse prazo, ela volta a ser economicamente rentável, dando dividendos para os acionistas? Essa é aquela pergunta horrorosa. Sim. E aí eu vou dar minha opinião pessoal, não é do estudo, não é dos economistas. Minha visão pessoal é assim. Aquela coisa que eu falei, que a gente não sabe calcular o custo da mudança climática desenfreada, significa que fazer uma transição ela é mais barata do que isso. Ela tem menos perda de vidas humanas, perda de estrutura econômica e tal. É contra esse cenário que a gente está calculando qual que é o custo da transição. Agora, o custo da transição não é de graça. E essa é outra coisa que eu pelo menos, bato. Assim. Transição energética não é um jogo de ganha-ganha. Não é um jogo de empreendedorismo. Tá? Claro, vai ter gente que vai ganhar dinheiro com isso, vai ter gente que vai perder dinheiro com isso, porque é assim que o sistema capitalista funciona. Mas é que o custo da transição é muito, muito menor e é muito menos doloroso do que o não fazer nada. Agora, vai ter uma inflação climática no mundo inteiro. Já está tendo. Já está tendo. Né? Então, eu não posso ir lá para Nova York, na Bolsa de Valores, e prometer que vocês vão ganhar 10 vezes mais dinheiro se fizer a transição. Não vão. Mas talvez vocês percam menos. E essa conta, ela meio não cabe no pensamento automático capitalista do século XX, que ainda está funcionando a pleno vapor, né? E daí a outra maldade, a outra maldade da mudança do clima é que os prejuízos são sociais, não são privados. Te perguntando em relação a isso também, você falou da Bolsa de Nova York e queria perguntar sobre o resto do mundo, porque você falou agora há pouco, né, que a Petrobras não está sozinha, né, que tem atores globais e é absolutamente central isso. O nosso preço de petróleo ele é regulado pelo mercado externo, né? Mas eu queria te perguntar isso. A gente está, pelo menos como leigo interessado, a gente parece que está num momento muito negativo para essa pauta, né? Parece que a vitória do Donald Trump e certas preocupações geopolíticas muito pesadas e muito intensas, elas parecem ter colocado essa questão de transição em segundo plano, e a gente vê grandes retrocessos em países importantes para essa transição. Eu queria saber de você, como você avalia a Petrobras hoje e a necessidade estratégica dela em relação ao cenário de exploração e de transição do resto dos países produtores. Apesar da Magda falar que todos os cenários deles são de petróleo, não sei quantos dólares, 20 e poucos, 30 dólares, é claro que o custo de explorar petróleo no Brasil é mais alto do que o custo de explorar petróleo na Arábia Saudita. Então, o petróleo brasileiro não vai enfrentar, não vai sobreviver mais do que a Arábia Saudita vai. O que o Trump está fazendo ele está tentando forçar o preço do custo de exploração dos Estados Unidos também ser menor, impondo tarifa de um monte de lado. Né? Então, eu acho que a Petrobras está num momento estratégico extremamente... Esquece a mudança climática por um momento, eu vou voltar a ser petroleiro ou coisa do tipo. Mas é assim, é um cenário internacional muito complicado, porque os principais atores têm custos de produção menores do que os teus. E
você ir para áreas novas é um custo que você não conhece. Você nem sabe se tem petróleo. Desconfia-se que tem muito petróleo lá na bacia da Foz do Amazonas, por exemplo. Mas tem estimativas de quanto. Mas ninguém sabe se tem, ninguém sabe se é comercialmente explorável ou não. Então é um jogo isso, é um jogo perigoso, porque pode ser que você ache petróleo, pode ser que você ache petróleo bom, barato, em quantidades brutais, e pode ser que você dê um tiro na água. E quando você olha para a projeção de mercado de petróleo, aí tem essa sombra dos cenários lá da agência de que talvez a demanda comece a dar um pico. Uhum. A demanda dar um pico depende da China, depende da Europa e depende dos Estados Unidos também. Agora, o Trump entrou e os veículos elétricos aumentaram as vendas. Por quê? Porque é mais barato. Não tem outro... eu não consigo imaginar muito americano, por mais que republicano que seja, falar assim, não, eu vou defender meu país, eu vou encher isso daqui de diesel, embora a eletricidade seja muito mais barata. Não é assim que os Estados Unidos funcionam. Então, a chance de ter esse pico de demanda não é pequeno. E aí muda o jogo. Né? Na hora que a curva Aí a começar lógica a é de inclinar... mercado mesmo, né? A lógica de claro, mercado mesmo. Na hora que a curva começar a dar sinal de que vai diminuir, é o sinal de que vai começar a sobrar petróleo, portanto o preço do petróleo cai, portanto quem não tem rentabilidade cai fora. Uhum. Vamos ver. Eu torço para que isso aconteça. Que luta para isso, né, Shigeo? Putz. E você falou um pouco sobre o sindicato, sobre a FUP, e como ela entende que tem esse imperativo de transformar a Petrobras novamente em uma estatal. Mas independente dessa posição política clássica dela, né, de entender uma empresa nacional que precisa responder aos interesses nacionais, anti-imperialista na sua história e tudo mais, eu queria entender qual a receptividade que você sente dos próprios petroleiros, que acho que é uma categoria que tem muita ascendência em cima do próprio Lula, né? Ele é muito orgulhoso, veste um macacão laranja e tudo mais. Acho que até merecidamente por alguns pontos. Mas qual a receptividade que você sente? Qual a importância dos próprios petroleiros assumirem o imperativo de uma transição energética por motivos climáticos e também de orgulho nacional? Você sente essa receptividade? Qual é o diálogo que está sendo estabelecido com a própria FUP e as suas lideranças? Não, as conversas que a gente tem tido com eles e com eles via Diese ou com eles diretamente, eles têm a perfeita consciência de que a Petrobras não pode continuar explorando petróleo a vida inteira, que isso está fora de questão. Tá? Precisa ter uma transição. A gente pode discutir com eles a velocidade, os caminhos, etc., mas o final da história, para eles, é absolutamente claro. Daqui a 50 anos não pode ter mais petróleo. 50. Né? Mas isso é um prazo muito... Eu estou colocando um número. A gente não discutiu datas finais para essas coisas. Mas eu já tive uma experiência que foi exatamente esse prazo. Uma vez eu debati com um dos diretores, um dos coordenadores da FUP, melhor falando, e eu fiz essa pergunta a ele. E ele foi super receptivo, reconheceu absolutamente, e ele falou exatamente, em 50 anos a gente não pode estar mais explorando o petróleo. Eu tomei um susto, porque eu falei, em 50 anos, meio que já era, né? Meio que não dá mais mesmo. Já vai ser por outros motivos, não por motivos de uma transição, mas motivo de um colapso mesmo. Né? Então, é que eu acho que no momento que a gente conversou com com o pessoal aposentado da Petrobras, tá? Que foi FUP, foi sindicalista, foi etc., mas que não está mais na ativa. Esse pessoal praticamente nega a mudança do clima ainda. Né? Ainda? Eles falam, não, claro que tem a mudança do clima, claro que é importante, mas veja, o papel da gente ainda é desenvolver o país, ainda é crescer, ainda é os outros que parem de queimar petróleo, alguma coisa do tipo. Então, quando você vai com esse pessoal da FUP propriamente dito, pelo menos a gente pode discutir o prazo, mas eles falam, não, tem que mudar. Então, isso não está mais em questão.
o que eu acho que é um avanço, o que eu acho que pelo menos tem a possibilidade de a gente sentar e conversar, né? E ver quais são os melhores caminhos, quais são as velocidades. Agora, ahn, tem uma coisa que eu acho que vale a pena eu comentar de leve. Também a Magda comentou outro dia, colocou uma frase que está virando meio moda, que é: não existe transição energética, o que existe é adição. Sim. Adição já me lembra alguém que é adicto, Me lembra mas eu vício, né? prefiro não ir por aí. Mas eu fui ler um dos caras que falou da adição, olha como é que saiu da lenha para o carvão, do carvão para o petróleo, o que tem que acontecer agora, né? E a minha leitura, talvez eu tenha me enganado completamente, mas ninguém que está falando de adição entendeu o que o cara escreveu. Shigeo, rapidinho, deu uma baita falha na sua conexão exatamente quando você começou a falar sobre esse autor, sobre esse livro. Então volta a sua resposta a partir da Magda. Tá, então, a ideia da adição, tem vários autores, mas um dos principais é um francês, meio da equipe do Piketty, lá do pessoal lá do imposto de renda e tal. Então é um pessoal de esquerda, e basicamente o que ele falou é o seguinte: olha, quando a gente saiu da lenha, na primeira revolução industrial, para o carvão, o consumo de lenha aumentou. Quando a gente saiu na segunda revolução industrial do carvão e começou a queimar petróleo e gás, o consumo de carvão aumentou. Portanto, não tem transição. A fonte nova entra e as outras continuam crescendo. Entendi. Entendi o raciocínio exponencial da coisa. Só que o que ele conta, na verdade, é o seguinte: na primeira revolução industrial, quando você sai da lenha e passa para o carvão, ninguém estava queimando lenha em indústria. Foi criado uma Foi necessidade criado energética baita absolutamente nova. né? E depois ele ainda fala assim: e a lenha passou a ser usada como dormente de estrada de ferro que estava expandindo pela Europa inteira e nos Estados Unidos, e como viga para poder sustentar as minas de carvão. Então, o consumo de madeira aumentou, mas não de lenha como combustível. Sim. Quando você passa do carvão para o petróleo, e aí nós estamos falando de uma mudança brutal no sistema produtivo do século XIX. Ele falou assim: o carvão ele não vai ser mais queimado em casas ou coisas do tipo, porque vai começar a entrar eletricidade daqui a pouco e vai entrar gás. Mas o carvão vai ser usado para produzir aço e cimento, que antes não tinha demanda também. disso. E energia elétrica, que não tinha demanda. Então, não, o petróleo tirou o carvão de uma série de lugares onde ele estava sendo queimado, não queima mais carvão, queima petróleo e gás. Agora, a demanda de carvão aumentou. Legal. Agora, pause e vamos para o nosso problema agora. O nosso problema agora não é substituir, não é aparecer alguma coisa diferente. É mudar o sistema produtivo. Esse sistema produtivo baseado em queimar combustível fóssil está levando a gente para o fim. O imperativo é diferente. Não, e também falando que não só no período de a transição de lenha para carvão, carvão para óleo, foi o período histórico de maior aumento de consumo de energia, ponto final, né? Uma coisa que não havia nem equipamento para isso. Houve uma demanda muito colossal, mas também foi a maior explosão populacional da história humana. Foi algo impensável, a gente passar de 1 bilhão de pessoas para 8 bilhões de pessoas em um pouco mais de um século. Então, é também algo que não tem essa perspectiva imediata para o nosso sistema, né? E é claro que na hora que você coloca mais 5 bilhões de pessoas em país pobre, é claro que o consumo de lenha aumenta. Claro. Seria maluco se do não automóvel, tivesse dos isso. aviões também, vai colocando um consumo de petróleo em cima. Então, não, agora o imperativo é diferente. Agora o imperativo é precisa parar de queimar. Ponto. Então, sim, é uma transição. Se as outras não foram transições, eu não sei, mas que esta tem que ser, tem. É diferente, né? É qualitativamente diferente, politicamente diferente, especialmente
temos atmosféricos, né? Que é muito Total. curioso que isso não é levado em conta. Esse aumento todo de lenha para carvão e petróleo está dentro de uma atmosfera que não aumentou. Ela ainda tem o mesmíssimo tamanho, só mudou a composição química dela, que é algo que realmente não entra no modelo de negócio, nem na análise do crescimento capitalista e político. Perfeito. É uma Perfeito. política atmosférica que nunca foi pensada, né? Pois é. Legal, Shigeo. Você acha que tem mais alguma coisa importante da gente frisar antes de encerrar? Não, eu acho que o recado principal está aí. Legal. Eu sou físico de formação, então eu gosto de cálculo diferencial integral. Então, tem que mudar a derivada da demanda. A demanda Isso tem eu já que não estar entendo o que subindo é. e Essa linguagem eu não tenho. Me explica o que é uma derivada sucintamente. tem que entortar. A curva da demanda está subindo. Você tem que entortar ela. Tá? Isso é virar a derivada. Entendi. Matematicamente. Mas basicamente entortar a curva, parar de subir tanto e começar a cair. Legal. Esse é o principal recado da coisa toda. Legal, Shigeo. Muito obrigado pelo seu tempo. E a gente se fala mais. Acho que tem muito assunto ao longo dos próximos meses, do próximo ano, para a gente conversar. Aliás, desculpa. Tem mais uma pergunta que eu esqueci. Super importante. Eu queria te perguntar sobre esse projeto Petrobras que queremos e como essa conversa vai ser levada para a COP. Porque eu acho que a COP também vai expor a Petrobras de uma maneira inédita para o nosso próprio público, mas para o mundo todo. Então, eu queria te entender desse projeto na COP. Então, você perguntou também da campanha. A campanha da Petrobras de que precisamos, a primeira parte é esse lançamento desse estudo. Mas essa campanha, na verdade, o que a gente está mirando é poder sentar com a empresa para poder conversar até o meio do ano que vem. Tem um momento crucial na COP. E provavelmente o momento da COP vai ser um momento muito mais de confronto do que de conversa. Por causa da Amazônia. Né? Tem uma campanha em andamento que é a Amazônia Livre de Petróleo, e para a gente isso é mais importante do que... Então a gente está dando todos os sinais para a Petrobras e para todo mundo da área de petróleo, para assim, escuta, a gente quer continuar conversando, mas este momento a gente precisa avançar a pauta de tentar proteger a Amazônia. Então, vamos ver. E esse é o foco na COP. Eu acho que é. O principal é de focar nas intenções da Petrobras na Amazônia. E você acha que ainda tem espaço político para impedir isso? Porque eu sinto que mesmo dentro do nosso campo social, não digo do campo organizado, não acho que as ONGs estão totalmente resignadas, mas eu sinto uma certa resignação do público progressista, público que tem consciência, mas entende essa luta como algo já meio superado. Assim. Você acha que tem espaço para que não aconteça? Eu falo de vez em quando. Eu acho que a gente não vai impedir de sair a licença para começar a fazer os furos no tal bloco 59 lá. Acho que essa... Mas entre você fazer o primeiro furo, se tiver petróleo comercialmente viável, você começar a processar, tirar ele de lá e começar a processar, em geral são 8, 9, 10 anos. Então, essa campanha Amazônia de Petróleo, ela pode não conseguir impedir a perfuração inicial. Mas a gente tem um longo caminho ainda aqui, um monte de espaço de tempo para, de fato, fazer a Amazônia ficar livre de petróleo. Impedir a instalação de um polo petroquímico lá, né? Por aí. Porque isso eu acho que essa questão do polo petroquímico é algo que quando eu converso com as pessoas, é quando as pessoas tomam um susto. Porque todo mundo imagina, só que você fura, tira o petróleo sai de navio, alguma coisa assim. Mas o que as pessoas não entendem é o quanto de desenvolvimento de infraestrutura vai ter que acontecer dentro da Amazônia para esse petróleo poder ser processado e escoado. E é isso que além dos riscos de acidente, que é algo que eles prometem que não vai acontecer sem nenhuma garantia real, mas é o fato de que se der tudo certo do ponto de vista de acidente, se for 100% seguro de vazamento, ainda assim
vai haver um tipo de desenvolvimento infraestrutural que pode ser muito perigoso para a própria Amazônia em muitos outros níveis, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já foi para Macapá? Macapá nunca foi. Então, Macapá fica na beira bem na Foz mesmo, né? Uhum. E a parte central, onde fica a parte administrativa, fica bem no centro da cidade. Quando tem uma maré alta, a água entra pelos bueiros e inunda o centro da cidade, hoje. Uhum. Tá? Eles sabem, estão acostumados, faz parte da rotina deles de vez em quando ter um monte de água no centro. Aí eu falo, escuta, mas vocês vão queimar mais petróleo, cara? Só vai aumentar o nível da água. Vocês estão querendo afundar a sua própria capital, para com isso. É. Lá é provavelmente uma das cidades onde, se sobe um pouco mais o nível do mar, vai ser uma das cidades mais afetadas. Eu também não sabia disso. Dá para resolver? Dá. Miami conseguiu resolver, a costa da Flórida resolveu enfiando um monte de bomba para poder jogar água de volta para o mar. Mas, pô, é uma coisa idiota você ter receita de petróleo para mandar água de volta para o mar, né? Imagina isso. Desenvolvimento social mesmo fica para outro dia. Como em geral rola com royalties brasileiros. Isso aí. Tá bom, Shigeo. Brigadíssimo pelo seu tempo e a gente segue a nossa conversa numa outra oportunidade. À disposição. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau.